do Pai. Mais uma vez, quero declarar publicamente a honra que eu tenho em servir o Senhor. É uma honra te conhecer, é uma honra te servir, é uma honra andar nos seus caminhos. É uma honra, meu Deus, estar na tua presença. É uma bênção tão grande poder estar aqui e dizer: o Senhor é o meu Deus, eu te amo, de todo o meu coração. Quero te agradecer pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito. Essa oportunidade maravilhosa, esse dia, esse momento, porque nós temos hoje, nós temos agora e nós te glorificamos pelas boas e maravilhosas oportunidades que tem nos concedido, em que nós podemos te buscar de todo o nosso coração. Perdoa as nossas falhas e pecados, Senhor, que nós falamos, pensamos, que nós fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, todo o nosso povo, em todo lugar. Passa do teu sangue sobre os templos, os líderes. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que vidas sejam abençoadas em todo lugar. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua direção, eu peço unção e poder. Eu peço a graça do Senhor sobre nós. Um povo focado, a começar por mim, Senhor. Nós precisamos de foco, de espírito, de direção, de unção, de poder, da tua glória na nossa vida. Nós precisamos do Senhor para tudo. Não é possível fazer nada bem feito sem o Senhor. Não é possível ir além sem o Senhor. Não é possível prosperar sem o Senhor. Não é possível. É do Senhor que vem a vitória. É da sua mão que vem a honra, vem a unção, vem o poder, vem a graça, vem a autoridade. Perdoa as nossas falhas. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre mim, sobre cada vida, sobre todo o ministério, mudança de vida e o nosso povo. Passa do teu sangue sobre as igrejas, sobre o nosso povo, à distância, pela transmissão. Passa do teu sangue sobre tudo, passa do teu sangue sobre essa reunião. Eu quebro todo laço, armadilha, toda obra do inferno, todas as atuações demoníacas, todas as setas demoníacas contra nós, todo mal que se levanta para atrapalhar a reunião, para roubar o trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo laços e armadilhas contra nós, todo laço, toda armadilha, toda obra do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, palavras contrárias, eu quebro em nome de Jesus, opressão, setas demoníacas, eu repreendo em nome de Jesus, angústia, tristeza, distrações, incredulidade, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e eu peço: passa do teu sangue sobre nós, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, envia anjos poderosos, acampa ao nosso redor, assuma este trabalho e derrama, meu Deus, do seu poder, esse poder que muda, que cura, que liberta, que transforma, que renova mentes, que muda mentalidades, que troca corações, que, meu Deus, traz o entendimento, que tira, que faz com que as escamas caiam, que faz com que o cego veja. É o que eu te peço. Nós queremos crescer, nós queremos evoluir, nós queremos ir para outro nível. Nós queremos te conhecer, nós queremos ouvir do Senhor, Espírito Santo. Nós precisamos demais da tua presença. Ai de nós, sem o Senhor, porque perecemos. O Senhor é a vida, é essa fonte de vida, de esperança, de força, de cura, de libertação. O Senhor é a nossa fonte de vida e de esperança. Eu te amo. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. E agora eu te peço de todo o meu coração
que o Senhor assuma esse trabalho, que o Senhor derrame, meu Deus, toda a unção que nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor comande o trabalho e prepare as mentes e os corações para que a palavra entre, esclareça e converta e mude mentalidades, a começar pela minha. Porque às vezes há áreas na vida da gente que a gente às vezes não está vendo e a gente precisa ver, e chega aquele dia em que tudo é revelado, é aberto, e é o que nós precisamos. Eu te imploro, nós queremos sair num outro nível, nós queremos ir para um outro nível. Hoje entramos também na quinta 24 horas para a visão espiritual, porque é isso que a gente precisa. A gente não pode viver como cegos, mas nós precisamos de visão, nós precisamos ver. É muito importante ver. Te amamos, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Vamos ler Marcos 15. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Diga comigo, mas ele recusou. Agora, por que Jesus recusou tomar vinho, se o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho, e era tradição, né? E nós vemos isso em toda parte, essa tradição do vinho. Na última ceia você vê ele partindo o pão, dando vinho e dizendo que o vinho era a representação do seu sangue. É muito importante que você entenda e veja isso aqui. Se nós quisermos crescer, amadurecer, nós não podemos tomar vinho. Agora, o que quer dizer esse tomar vinho aqui com mirra? Acontece que Jesus se recusou a tomar o vinho, porque o vinho misturado com a mirra era um analgésico. Era usado exatamente com esse propósito, para anestesiar um pouco aqueles condenados, para que sofressem, digamos, um pouco menos. Então era o analgésico. Os soldados tinham esse costume de dar o vinho com mirra para aliviar a dor. Mas o que Jesus fez? Jesus se recusa a tomar a bebida que iria diminuir a dor, o sofrimento. Jesus não queria, diga comigo, Jesus não queria o analgésico. De novo, Jesus não queria o analgésico. Nós vivemos num tempo onde as pessoas dependem de analgésicos. E não estou falando só literalmente. Essa é a geração analgésico. Essa é a geração plástico bolha. Essa é a geração onde, infelizmente, todo mundo que tem um problema com... Todo mundo tem um problema com dor, com sofrimento. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, eu estou mostrando que ele faz parte da vida e da Bíblia. E nós vamos encontrar isso em toda parte. Aqui os analgésicos podem significar muitas coisas que as pessoas querem evitar, fugir, não querem passar por determinadas situações que é preciso para nós crescermos. Nós vimos que há uma busca em se
evitar e fugir a todo custo de dor, de dificuldades, de problemas. Agora eu quero que você fale comigo. Maturidade e dor estão casados. Se você quer crescer, você vai ver na palavra de Deus, e eu peguei alguns, mas eu poderia passar as 24 horas aqui, já entrar e continuar a madrugada lendo para você. Versículos que ensinam exatamente isso aqui, que vão respaldar. Se uma pessoa deseja crescer, amadurecer, ela tem que parar de tomar vinho com mirra. Ela precisa fazer como Jesus aqui, dispensar o vinho, o analgésico, enfrentar os problemas. Com fé, diga enfrentar os problemas. Com fé e coragem, sem vitimismo e entrega. A Bíblia manda a gente enfrentar com alegria as dores. Exatamente, porque isso é maturidade. Então Jesus estava ali e foi oferecido a ele o analgésico para aliviar a dor, mas não, ele não quis. Ele não quis porque ele estava dentro de um propósito, era preciso, ele estava entregue àquele propósito, e ele recusou o analgésico. E por que muitas pessoas não crescem? Porque elas estão o tempo todo perseguindo o analgésico. Evitar a dor, fugir da dor. Elas não enfrentam, elas se entregam. São muitas pessoas, eu não vou falar do mundo, eu estou falando crentes, que vêm se entregando à depressão, a síndromes, sendo que tem toda a palavra de Deus à disposição. E aí, a pessoa se entrega aos problemas e a todos os sentimentos. Por que uma pessoa normalmente entra, por exemplo, num processo de depressão? Pode ter algumas questões hormonais e químicas, e tem algumas situações que realmente, por exemplo, uma questão hormonal pode até, sim, dar uma baixa, a pessoa se sentir sem energia, sem humor. Mas na maior parte é o que ela pensa, tem a ver com o que ela pensa. A maioria é porque fica ali pensando um monte de bobagens, consequentemente, se você pensa, você vai gerar, aquilo vai gerar um determinado sentimento, que vai gerar uma ação. E a palavra de Deus nos ensina, e nós batemos muito nisso, por exemplo, de Filipenses, alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos, não estejais ansiosos por nada. Tudo que nós pregamos domingo, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor e por aí vai. Em Romanos 5:3 diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. A perseverança, nesse caso, está relacionada à grande prova de maturidade. E a perseverança produz um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? O caráter de Cristo. A mentalidade de Cristo sendo usada, o caráter de Cristo. Aquela pessoa que tem a natureza de Cristo, que anda nas pisadas de Cristo. Que tem o Espírito de Cristo que nós lemos esses dias.
E a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a esperança. Esse caráter aprovado, essa pessoa madura, uma pessoa que é madura, ela tem esperança, ela não deixa de crer. Não passa pela cabeça dela desistir ou recuar, muito pelo contrário. Ela está muito convicta. E a esperança não nos decepcionará. Claro que não. Porque se você tem esperança, porque você crê, e você vai viver. Pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Nós temos o Espírito Santo. A não ser que esteja naquela condição que Paulo disse, vocês receberam o Espírito Santo. A não ser que vocês não tenham o Espírito Santo, porque vocês não deram lugar a Ele. Mas Ele está aí à disposição de todo aquele que crê. Em Tiago fala algo que eu amo essa passagem. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, qualquer teste. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E essa perseverança é a prova da sua maturidade. Porque pessoas maduras são perseverantes, pessoas perseverantes são pessoas maduras. Elas estão seguras em Deus, não tem plano B na vida delas. E é necessário que ela cresça, essa maturidade, essa perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? Maduros e completos, que esse é o propósito. Sem que nada lhes falte. Por isso que nós precisamos aprender a passar pelas coisas e crescer e desenvolver. Deixar que o Espírito Santo trabalhe isso na nossa vida. Ou seja, quando eu estiver passando por algo, eu tenho que perguntar, o que Deus quer que eu aprenda? O que isso está me ensinando? Vamos fazer essa pergunta? O que Deus quer que eu aprenda? O que o Senhor está me ensinando? O que Ele está tentando me mostrar? Diga, o que é que o Senhor quer que eu veja? Você está entendendo? As coisas não acontecem por acaso. As coisas chegam na nossa vida para nos ensinar. Diga, os testes chegam na nossa vida para nos ensinar, nos educar, nos desenvolver. Entender? O Senhor, o Espírito Santo, Ele quer nos desenvolver, Ele quer que você se desenvolva. Que você veja o que você não estava vendo, que você entenda o que você não estava entendendo, que você se submeta a coisas que você não queria se submeter. E aí aquela situação vem e te ensina. Claro, se você estiver perto, aprender, né? Em Hebreus 12, 1-3 diz assim, ó, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, quem são essas testemunhas? Você tem que ir para Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, que fala aquele monte de testemunhas da fé. Gente que resistiu, gente que passou por muita coisa e gente que venceu. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos, ou, na tradução NVI, de todo embaraço. E do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Então é muito claro. Espera aí, eu tenho uma multidão de testemunhas da fé para me ensinar. Gente que, praticando a fé viva no Deus vivo, venceram. Pessoas que venceram, se sobressaíram, foram bem-sucedidas, que são exemplos maravilhosos para nós.
Então, eu já tenho... Peraí, deixa eu saber como é que Abraão fez para se tornar o pai de multidões. Peraí, deixa eu ver como que o Isaac fez, como que José fez, como que Moisés fez. Deixa eu saber, deixa eu ir lá. Eu pego todos aqueles que foram citados e vou lá e leio a história deles. Peraí, José. Gente, olha o que José resistiu, perseverou. Então, eu quero isso para mim, eu vou seguir a mesma linha. Ele não caiu quando ele foi tentado. E assim, então agora que eu tenho essa multidão de testemunhas, boas, maravilhosas, perfeitas testemunhas para a minha vida, eu devo parar e analisar o que está pesando sobre a minha vida espiritual, o que está aqui na minha vida espiritual, que é um atraso de vida. O que é um embaraço? O que está me embaraçando? Eu tenho que pegar, porque eu amo a minha vida espiritual, eu sei que a minha vida espiritual é a parte mais importante da minha vida, vou pegar minha canetinha, vou investir tempo na minha vida espiritual. Peraí, deixa eu fazer uma lista dos embaraços. Isso aqui está me embaraçando. Ah, sem dúvida, isso aqui também está me embaraçando. Ah, isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui está sendo... Não quero mais isso aqui. Isso aqui está sendo um embaraço na minha vida espiritual. Vou cortar, vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Espera aí, eu tenho uma figueira improdutiva na minha vida. Está aí esse negócio aí, há 3 anos não produz nada. Está sugando inutilmente. Está só roubando energia da minha vida. Eu não quero isso mais. Peraí, eu sei que isso aqui não funciona mais. Isso está me embaraçando, isso está pesando e me tornando vagarosa. Por causa de nada. Não. Então, assim, o que o Senhor está falando? Ele está falando 2 coisas. Uma coisa que não é pecado e uma coisa que é pecado. Então, eu preciso parar e ver o que não é pecado. Não é pecado, não vai me mandar para o inferno. Mas está me tornando vagarosa, lenta, está me embaraçando, está pesando sobre a minha vida inutilmente. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o pecado, ele diz, livremo-nos, diga comigo, livremo-nos. De todo, fala todo, peso, que nos torna vagarosos e do pecado, que nos atrapalha. Isso. Então ele fala de algo que não é pecado, mas que está sendo um atraso na minha vida espiritual. Está roubando minha energia, roubando meu tempo inutilmente, está me distraindo. Não é bênção para a minha vida espiritual. Eu olho e falo, não, isso não é bênção. Pode ser muita coisa. Tem coisa que não é bênção. E do pecado também. Então eu tenho que parar e dizer, tem pecado, eu estou praticando. Eu sou praticante do pecado em alguma área. Então ele está dizendo, eu tenho que me livrar de coisas que essas coisas elas não são pecado, não é pecado, mas está prejudicando minha vida espiritual. Não vai me mandar para o inferno, mas pode estar impedindo eu de viver muitas bênçãos que eu poderia estar vivendo. Agora, isso aqui é pecado, isso aqui eu estou quebrando princípios, eu estou contra a palavra de Deus. Então eu tenho que parar e analisar, e ver, não, isso não pode mais. Porque está dizendo, se livra. Pega o exemplo dos heróis da fé, vem aqui e se livra do que te atrapalha, dos embaraços e do pecado. E imediatamente, corra. Não é andar, não, é correr mesmo. Quer dizer, vai exigir mais de nós. Corramos com perseverança, com maturidade, a corrida que foi posta diante de mim, que é essa minha caminhada com Deus. Eu estou no caminho do meu destino? Eu estou numa jornada? Então,
eu vou pegar o exemplo de quem já venceu, eu vou tirar o que está me embaraçando, eu vou tirar o que é pecado, e eu vou correr com maturidade, com perseverança, a corrida que me foi proposta. Cumprir com o meu chamado. Com o propósito da minha vida. Estar no caminho do meu destino. Mantenhamos, senão nós não vamos conseguir. Foco, fala comigo, foco. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, foco em Jesus. O líder e aperfeiçoador de nossa fé. Porque se começar a olhar para cá, eu vou me distrair. Eu vou perder a coisa mais importante, que é a minha relação com Deus, e posso me distrair da minha fé. Por causa da alegria que eu esperava, olha aqui falando de Jesus, ele suportou a cruz e sem analgésico. Sem se importar com a vergonha. Era uma vergonha ir para a cruz. Era um ato vergonhoso. Mas ele sofreu aquela maldição, aquela vergonha, para tirar de nós essa maldição, essa vergonha. E agora eu tenho que crer nisso. Crer e possuir isso na minha vida. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Agora ele está. Mas primeiro ele teve que vir como homem, nascer, viver. Como diz em Filipenses, se humilhar, ou seja, ele teve que pagar o preço. Ele teve que cumprir com a vontade do Pai. Que é igual muitas vezes a pessoa vê alguém que já está numa posição de honra. Ah, mas para ele é fácil, né? Já está lá, para Jesus é fácil, né? Já está lá naquela posição. Ah, foi fácil. Alguém trataria isso como fácil? A mesma coisa na vida de cada pessoa que tem vivido a palavra e na vida do que não tem vivido. O que tem vivido, vence. E vive as promessas de Deus. Aquele que não mantém o foco, não tira os embaraços, não arranca o pecado, não passa pelo que tem que passar, não aprende o que precisa aprender, não aprende nada. A dor não ensina nada, não quer aprender, não para perguntar o que Deus quer de mim, não dá a Deus o que Deus está exigindo. Aí não vence. O que acontece com essas pessoas? Elas vão ficando piores. Você pode ver que o malfeitor da cruz, ele não podia mexer nem uma mão, nem um pé mais, mas ele ainda usava a boquinha dele, aquilo gemendo de dor, para xingar Jesus, para amaldiçoar Jesus. Então você vê que algumas pessoas, nem no pior estado, elas melhoram. Muito pelo contrário, elas pioram. Aquilo não ensina nada para elas. E a palavra de Deus nos manda aprender com tudo. Você tem que aprender. Pegar as coisas que estão chegando até você, não como, meu Deus, mas essa e não sei o que. Não, pera. O que Deus quer me ensinar? O que está me ensinando? O que Ele quer que eu veja, aprenda? O que Deus está requerendo de mim? Eu vou dar a Deus. Então, aqui, agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Mas, para ele estar lá sentado à direita do Pai, no lugar de honra à direita do trono de Deus, ele teve que se humilhar. Ele teve que passar pelo que teve que passar, sem analgésico. Porque ele recusou o analgésico. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Gente humilhando, gritando, xingando, cuspindo. Gente caluniando. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores desse modo.
Desse modo, se você analisar e ver tudo que Jesus passou, vocês ficarão, aqui ó, desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Se a gente parar e ver tudo que Jesus passou, não, você vai falar, que isso? Eu posso passar por isso, eu tenho graça para isso aí. Como eu tenho, isso não vai me parar. Muito pelo contrário, eu vou aprender tudo que Deus quer que eu aprenda. E vou fazer o que eu tiver que fazer para agradá-lo. Em Atos 5, fala de um ocorrido maravilhoso. Gente, eu sempre me surpreendo quando eu leio isso aqui. Para mim é maravilhoso. Os discípulos, Pedro e mais alguns discípulos, eles foram presos. E aí, de forma inexplicável, o anjo do Senhor foi lá e tirou eles de lá. E aí, quando amanheceu o dia, que os mestres e sacerdotes que tinham mandado prendê-los, mandou que fossem trazidos, eles não estavam lá. E aí encontraram eles e vieram com aquela... Não chegaram a bater naquele momento, mas levaram eles. E nós já não falamos, vocês têm que parar de falar desse Jesus e não sei o quê. E Pedro disse isso aqui, para eles. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Esqueçam. Leia esse capítulo todo depois, medita que você vai se encantar. E aí, um homem muito, um rabino, um professor, um teólogo daqueles, chamado Gamaliel, olhou para aqueles homens e disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Conselho. Nós já vimos, aí foi falando, teve o fulano, levantou um grupo contra esse povo, não deu certo. Outro levantou também, não deu certo. Então assim, se eles não forem de Deus, isso vai acabar desaparecendo, não vai vingar. Mas se for de Deus, vocês podem se encontrar lutando contra o próprio Deus. Aí, eles foram convencidos, aqui no 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Pois não soltaram eles sem dar uma boa surra, bateram aquilo às costas, cara em carne viva. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Agora vamos juntos. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres. Aquilo as costas estavam sangrando, estavam machucados. Os apóstolos saíram do sinédrio, vamos juntos, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Vamos continuar. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Cristo. Oh, meu Deus, olha, eu fico maravilhada só de ler. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhada eu fico. Porque eles apanharam e saíram alegres, saltando de alegria. Gente, a gente apanhou, gente, vocês acreditam? Nós fomos presos, apanhamos, tudo por amor a Jesus. Meu Deus, que honra! Escuta, não são palavras minhas. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E os caras falaram: vocês abateram, vocês vão embora, vocês não falem mais. Todos os dias, como Pedro disse, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Todos os dias, todos os dias. Alguém acha difícil estar na igreja todo dia? Todos os dias, no templo e de casa em casa. Além de estar no templo, eles visitavam as casas e não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Cristo. Nada calou, nada, nenhuma ameaça, nem açoite, nem nada, muito pelo contrário. Eles se sentiram honrados por passarem por tudo aquilo.
por amor a Jesus. Quer dizer, é uma honra. Mas Jesus falou nas bem-aventuranças, que bem-aventurados, quer dizer, felizes, quando vocês forem injuriados, caluniados, julgados e não sei o que mais, por amor do meu nome, por minha causa. Então, aqui nós aprendemos que chega de atalhos, nós não podemos, nós precisamos crescer. Crescer, ensinar os nossos também a crescerem através do nosso exemplo. Eu jamais seria quem eu sou sem todas as experiências dolorosas que eu já vivi. Jamais. Eu não teria condição nenhuma. Eu posso falar com propriedade que Jesus faz na vida daquele que crê. E que muitas coisas que a gente passa, e que naquele momento não é fácil, mas quando a gente se posiciona como um crente maduro, um filho maduro, nós aprendemos com aquilo, e aquilo nos leva para um outro nível. E nós precisamos ter essa disposição de aprender. E sermos totalmente obedientes, porque a desobediência é a raiz dos males. A raiz de todos os males é a desobediência. Quando a gente vê aqui, quando o homem desobedeceu a Deus, isso é fato, toda pessoa quando desobedece a Deus, ela entra em todo tipo de perda e destruição. A gente pode ver nesse mundo, tem cada coisa bizarra, que assim, você pode ver que é a distância de Deus, que é o domínio do mal, é a desobediência que leva a pessoa para o fundo, para um processo de destruição. E a gente vê isso. Você vê crimes bárbaros, absurdos, coisas loucas acontecendo em toda parte. Gente, é difícil da gente ver. E o que está por trás daquilo? O diabo. A distância de Deus. Um pai violentar um bebê de 1 mês. Que nome a gente dá para isso? É só uma pessoa incorporada. A mãe roubar o marido da própria filha. Abandonar o marido, o pai, para ficar com o genro, traindo a filha. Meu marido está com a amante. Quem é a amante? É minha mãe. Pessoas que vão e fazem mudança de sexo, depois se arrependem e querem voltar, depois de terem sido mutiladas, querem voltar ao gênero de nascimento. Pais que matam os seus filhos, mães que matam os seus filhos, coisas mais loucas. O que está por trás disso? A distância de Deus. Um casal de pastores, os pais da Tamires, que estão à frente de uma das nossas congregações, eles estavam numa lanchonete lanchando, e aí estavam com a camiseta da igreja, Jesus Cristo Mudança de Vida, e um cara foi se aproximando e tal. Resumindo, o cara tinha arquitetado a morte, ia se jogar de um viaduto que tem lá no interior e tal. E aí, quando leu Jesus Cristo Mudança de Vida, foi falar com eles, desviado. E naquele dia foi salvo através daquele casal que estava ali lanchando. Eles saíram da quinta 24 horas, que eles oram na igreja sede para retornar para a congregação. Na madrugada, quando ele está indo, que ele dirige devagarzinho e tal, e a hora que ele param assim, tem um homem jogado na pista,
no meio da rua, da avenida, ali, um caminhão, um ônibus, um carro em velocidade, qualquer coisa. Mas Deus teve misericórdia. O casal teve também a coragem de parar, de descer, porque poderia ter ficado com medo. Foi lá, pegaram o homem, resumindo. O homem estava lá, drogado, no meio da pista, que era para ter virado, sabe, ter sido esmagado por algum carro a qualquer momento, inclusive até por ele, se ele estivesse em alta velocidade, não daria para parar. Ex-pastor de uma determinada igreja, drogado, jogado na rua. O segundo estado é pior do que o primeiro. Eles socorreram aquele homem, deram esperança àquele homem. No sábado, aquele homem já estava na igreja, com os trabalhos, já foi para a igreja, e eles estão ajudando essa pessoa. Mas olha o estado, ele não foi morto, não morreu, porque o diabo preparou, arquitetou a morte dele naquele dia. E Deus, com a misericórdia, também preparou o escape para ele, para dar a ele mais uma chance dele se levantar. Mas o que está por trás de uma derrota tão grande? Alguém que um dia esteve num altar ensinando pessoas, e agora estava lá no meio da rua, à mercê de ser esmagado, drogado. O quê? A desobediência. Que é o que a gente vê, o homem, você vê lá em Gênesis 3, quis conhecer o quê? Quis conhecer o mal. Quando comeu da árvore do bem e do mal. Porque não dá para comer da árvore do bem e do mal e só receber o bem. A árvore o nome da árvore era árvore do bem e do mal. Não dá para você comer. Eu quero receber, conhecer o bem e o mal. Então, você vai conhecer o mal também. Não dá para você conhecer. Porque o mal sempre vem junto. E como vem isso? Primeiro vem um prazer. O prazer que a droga dá, o prazer que o sexo dá, o prazer que o dinheiro ilícito dá. O prazer que o pecado traz, momentaneamente, um prazer. Ninguém pode dizer que ele não traz. No início, como diz a Bíblia, ele é doce como mel. Mas depois, ele é amargo como fel. Então, a árvore é do bem e do mal. E as pessoas que estão cobiçando, elas e dão lugar, através da desobediência, o que vem? Primeiro vem um prazer, depois vem o quê? Vem um sofrimento. Em função do quê? Do pecado, porque o pecado leva ao sofrimento. Sempre. Quando você come da árvore do bem e do mal, você pega o mal, que traz todo tipo de destruição. Se nós queremos o bem, nós precisamos definitivamente parar de tocar nessa árvore. Que significa abrir mão da minha vontade. Definitivamente. E abraçar a vontade de Deus. Porque enquanto eu não escolher a vontade de Deus, e é preciso escolher fazer a vontade de Deus, enquanto eu não escolher a vontade de Deus para a minha vida, crer naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou aprendendo, e pagar o preço que eu tiver que pagar, para agradar a Deus, passar pelo que eu tiver que passar, sem analgésico, sem atalho, sem evitar. Vou fugir, vou deixar. Não, eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar, com maturidade. Eu vou escolher a vontade de Deus. O bem para a minha vida é a vontade de Deus. Agora, eu vou estar cheia de vontades, vontades podem surgir, mas qual a decisão que eu tomo? Eu preciso fazer uma escolha. Em Daniel 3,16, aqui fala uma passagem que eu amo. Nós precisamos desse espírito, do espírito Sadraque, Mesaque e Abednego.
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Agora vamos juntos. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais, de novo, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Jamais. Diga comigo, precisamos ter o mesmo espírito dos 3 homens jogados na fornalha. Não vai mudar. Não vai mudar. Está definido. Você pode até nos matar, mas não vai mudar a decisão. Tem que ir para a fornalha, nós vamos para a fornalha, mas nós não vamos nos curvar a uma coisa que nós não acreditamos, só porque você quer, só porque você ameaçou, só porque você está ameaçando nos jogar numa fornalha. Não, nós não temos medo da morte, nós temos medo de algo muito pior, de entristecer a Deus. Agradar a Deus é mais importante. O que adianta salvar a nossa pele e perder a nossa alma? Nós agradamos você, mas desagradamos a Deus? Não, nós vamos desagradar você. Como Pedro falou, mais vale, é mais importante agradar a Deus do que a homens. Nós vamos agradar a Deus. Nós vamos continuar falando, e se a gente tiver que ser preso, morto, nós vamos ser presos e mortos, mas nós vamos continuar falando, e continuar o mesmo, todos os dias no templo, de casa em casa. E a mesma coisa, Nabucodonosor. Esse é o espírito do verdadeiro crente. Quando a Bíblia diz aqui, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte é uma ordem. Isso aqui é uma ordem, não é uma ideia, uma sugestão, e sim uma ordem. A foice transforma em lança. Enfrenta o que você tiver que enfrentar com o que você tem. E ainda que venha um medo, alguma coisa, como é que você vai se posicionar? Eu sou forte, eu posso enfrentar isso com fé e coragem. E sem analgésico. Sem vinho com mirra. Sem vitimismo, sem entrega, sem dodói. Não. Com firmeza, com maturidade. Como um homem e uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo. É assim que nós temos que viver a nossa vida. É incrível, meus queridos, o que somos capazes de fazer quando não nos damos outra opção se não vencer. Não tem, se não superar. É incrível quando você simplesmente diz para você mesmo, eu sou forte, e não tem plano B. Eu vou vencer isso, eu vou superar isso, eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, e eu vou sair do outro lado, e nada vai me parar. Porque eu tenho Deus igual aqui. Ele pode livrar. Quem pode? Porque o Nabucodonosor disse isso, né? Quem é? Eu quero ver se vocês não me obedecerem. Eu quero ver quem é que vai poder livrar vocês. Deixa eu te falar uma coisa, Nabucodonosor. Livrar ele pode. E ele vai, se ele quiser. Mas se ele não livrar, não muda. Nós não vamos adorar a sua estátua. E o rei ficou bravo, espumou e mandou aquecer 7 vezes a fornalha, tanto que pegou os melhores homens para levar os 3 rapazes. Os caras não aguentaram, só de se aproximarem quando se aproximaram da fornalha já morreram, e jogaram os rapazes lá. De repente o próprio Nabucodonosor fica assim, num espanto, e mostra aquela surpresa. Peraí, nós não jogamos 3 homens? Eu estou vendo 4.
E um parece ter a imagem a imagem dos deuses. Traz eles aí. E a examinaram, não tinham chamuscado, não queimou cabelinho de lugar nenhum, a roupa não cheirava fogo, eles andavam no meio do fogo. Nabucodonosor aprendeu uma lição, fez um decreto para honrar a Deus, o nome do Senhor foi honrado. E o que aconteceu com aqueles homens que enfrentaram a fornalha, a ira do rei? O que aconteceu, gente? Quem lembra? Quem é essa aluna aplicada? Oh, mas essa é ela mesmo. Ela é loira e inteligente, gente. Fofinha. Eles foram promovidos. Quem promoveu? O próprio homem que lançou eles lá na fornalha. Porque ficou evidente que ali tinha homens de fé corajosos, que honraram a fé no Deus que estavam professando. Eles passaram. E se eles tivessem, não, vamos fingir aqui, o que tem? Deus vai nos entender. É o que muita gente faz. Eles enfrentaram com uma postura tão corajosa, tão impecável. Essa frase deles, ele pode, para ser fique sabendo que ele pode livrar. Mas se ele não quiser livrar, também não vai mudar nada para nós. Nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé. A gente aceita a fornalha, mas a gente não aceita ir contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Era um grande teste. Um grande. E eles passaram pelo teste, sem vinho e mirra. Quem está entendendo a palavra? Isso não mexe com você? Porque isso mexe comigo demais na conta. Eles foram promovidos. Foi feito um decreto para honrar Deus. Foram promovidos. Foram honrados. Porque eles creram. E é assim que acontece com todo aquele que crê. Manifesta uma fé viva, corajosa. Nada pode deter. Ele pode até passar por um momento muito difícil, mas como é que ele termina? Como é que ele termina, gente? Promovidos. A pessoa termina promovida, abençoada. Porque Deus honra aqueles que enfrentam. O grande exemplo que nós lemos, Jesus, como é que Jesus terminou? Em grande glória. E é para a gente refletir, foi isso que o escritor aos Hebreus mandou a gente fazer. Reflita e mantenha o foco nele. Siga, a Bíblia diz, as pisadas dele. Porque dessa maneira, você pode até passar por muita coisa difícil, mas você é promovido, você é honrado. É incrível quando nós somos capazes de fazer. Sabe, assim, não nos damos, não cedemos para o problema. Não deixamos aquilo nos parar. É incrível. Vamos juntos, é incrível o que somos capazes de fazer. Quando não nos damos outra opção, se não vencer, se não superar. Exatamente isso. É muito importante não se dar a opção de fracasso. Se não der, fazer o quê? Como assim? Já deu. É preciso trabalhar com uma única visão. Eu vou passar por isso. Vou aprender tudo o que eu tiver que aprender e vou sair do outro lado promovido. Eu vou excluir o plano B da minha vida. Pois, se não der certo. Não tem esse. Só tem um plano. Só tem um, que é vencer. Eu vou trabalhar com essa mentalidade.
E para isso acontecer, só é possível obedecendo a qualquer custo. O custo da fornalha, se necessário, da prisão, dos açoites. A gente precisa mudar a visão, porque muda a visão, muda tudo. Então a gente precisa mudar a visão em relação às situações que cruzam o nosso caminho. A nossa maneira de encarar as situações. Não pode ser aquela de, oh meu Deus, acabou a minha vida. Não, não acabou nada aqui não. Muito pelo contrário. Isso aqui vai ser uma mola que vai me alavancar. Isso vai me levar para frente. Deus está me ensinando algo, eu vou crescer. Eu vou passar por isso aqui. Sem analgésico, sem plástico bolha, sem vitimismo. Sem retroceder, sem imaturidade, sem meninice, sem chororô, mas com a firmeza de fé. Porque Deus nunca falha. Queridos, é impossível Deus desamparar uma pessoa. É impossível. Cada pessoa tem que ter isso dentro dela. Hoje mesmo eu venho orando sobre uma determinada situação na igreja. E eu sei que Deus responde. E quando uma coisa não se resolve de jeito nenhum, você pode saber que tem algo que está errado. E eu vim orando e pedindo a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de resposta. Se isso não está se resolvendo, tem alguma coisa aí. Eu quero que o Senhor traga à tona. Porque tem que ter algo oculto. Tem que ter algo escondido. Porque é impossível Deus não definir uma situação, Deus não operar numa questão, uma situação ficar lá inerte e muitas vezes até piorando. É impossível. E hoje, quando eu terminei minha reunião, que eu faço pela manhã com líderes, pela manhã eu começo cedo, já era 2 e pouco, que eu fui almoçar, veio à tona, eu tive as informações, e na hora eu falei, como Deus isso só edifica a minha fé. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus de resposta. Fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você vê uma casa bagunçada, uma família bagunçada, quando você vê uma situação que não se resolve, quando você vê uma questão que não sai do lugar, aquilo só piora, você pode saber que tem algo muito, mas muito errado ali. Porque Deus é um Deus justo. Um Deus amoroso, que dá oportunidades e oportunidades às pessoas delas mudarem, delas reconhecerem. A própria batalha, muitas vezes aquela luta vem como um grande amor de Deus para nos colocar no eixo. Sabe um problema que chega, que você tem que agradecer a Deus, oh meu Deus, eu não estava vendo, isso me despertou. Mas sabe quando o problema chega, ao invés de te acordar, de te melhorar, de te despertar, muito pelo contrário, você fica mais carnal ainda. E aí, quando as pessoas estão passando por um problema, elas vêm por rasinho. Quando elas não querem mudar, quando elas querem mudar, elas confessam, elas se abrem, elas se jogam, me ajuda, eu quero ajuda. Mas quando elas não querem, elas continuam lá, na sua falsa espiritualidade, na sua fé fingida. Dando uma de que é uma vítima, é um coitado, uma vítima de Deus, até. Uma vítima do mundo. E o que o mundo vai fazer por mim? E Deus não faz por mim. E por que eu estou nessa situação? Mas Deus é um Deus de verdade. Ele vem, Ele traz à tona, aquilo começa a brotar. Do nada aquilo brota.
E vem para mostrar mais uma vez, para a própria pessoa, está vendo? Sua vida não vai mudar nunca, está vendo por que você está nessa situação? Porque você ficou, o problema te deixou mais carnal. Se com essa problemática toda, você é capaz de fazer esse tipo de coisa, eu não quero nem imaginar quando você estava numa situação sem problema nenhum. Não quero nem imaginar. Então o que você estava fazendo? Se a batalha, as situações não te ensinam, você não melhora. E quer se colocar de vítima. A minha vida, a minha vida. Deus é um Deus justo. Quando uma coisa não muda, escuta o que eu estou dizendo. Eu não sou muito velha, mas eu já lidei com muita gente, estou há muitos anos no ministério. E já lidei com muita gente, muitas histórias, as mais diversas. E muitas vezes, quando você vê um negócio que não se resolve, mas não se resolve. É igual eu contei segunda-feira da mulher, que um dia eu perdi a paciência com ela, porque era vítima. Não sei, minha vida nunca vai. E eu, não, minha filha, Deus, e lá vai, vou orar contigo, vamos levantar na madrugada, eu na minha casa, você na sua, e sua vida vai mudar. E nada. E de novo, mais um atendimento. Eu não entendo, estou um tempão na igreja, minha vida não vai. E lá vai você, não, vamos, minha filha, vai dizer, Deus que eu sirvo. Até que um dia Deus, Cleo, Deus, mas ele me veio assim certeiro. Eu falei, vem cá, sua danada. Você não vai me fazer de trouxa mais. Pode falar o que está acontecendo. Você tem coisa oculta, porque o Deus que eu sirvo, eu ainda estava orando, e o Senhor deixou bem claro que tem coisa errada aí na sua vida. Não, você está me ofendendo. Não estou não, quem está ofendido aqui sou eu. E quando o sujeito é da mentira, ele vai para a forca. Sustentando aquilo até que ela não suportou. E aí você quer vontade? Enforcar. 20 anos com um caso extraconjugal. 20 anos. 20 anos. Eu cheguei a sentar e falar... Jesus Cristo, como você conseguiu manter um trem 20 anos tão encoberto desse jeito? Aí ela foi contar a história. Ou se eu quero ajuda para mudar. Eu falei, então por que você não desabafou logo e fica fazendo as pessoas de boba? As pessoas estão aí lutando, orando, visita a sua casa, ora por você, eu te atendo. Unge, ora. Claro, impossível sua vida mudar. Se acha que Deus, 20 anos, o caso extraconjugal, e tinha de fé 22 ou 23 anos. Ou seja, conhecedora da palavra. E que aquela coisa que a vida não vai, e eu passei por tudo quanto é igreja, eu fiz isso, eu fiz a campanha tal, eu fiz as 7 semanas não sei do que, a corrente não sei mais do que, e eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu fiz aquilo outro e nada mudou. Não vai mesmo. Praticante da iniquidade, quer enganar, e o que é pior, quer enganar a gente. Então assim... E hoje eu vi a mesma coisa. Não que eu não soubesse, porque eu já vinha dizendo. Não, Deus é um Deus justo. As coisas não ficam assim sem resolver. Nada, quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. E quando as suas circunstâncias não mudam, elas não mudam, nada muda.
Pode ver. O sujeito não quer parar de tocar na árvore do bem e do mal. Só que não vem só o bem, vem o mal também. Tem algo que não está sendo dado a Deus. A pessoa às vezes faz cara de piedade. Se você se deixar, você fica, oh meu Deus, que é isso, Jesus. Quando você chega perto, você vai vendo. É mentira, é hipocrisia, é fofoca. É uma coisa tão bagunçada que é lamentável. Ou seja, nem o problema ensinou a pessoa. Nada, não há temor de Deus. Então, se você quer uma grande vida, você tem que entender isso. Não adianta você ter uma coisa, você ter uma vida dupla, uma fé fingida. Você vive, tem um estilo de vida, mas quer mostrar outra coisa. Né? Não, tá tudo bem comigo, eu estou bem com Deus, mas lá dentro. Eu não sei porque que a minha vida não muda, porque eu faço tudo certo. Não tem nada errado comigo. É que Deus é injusto mesmo. No meu caso, Deus me fez acepção de pessoas, porque Ele não quer me responder. Ele tem sido mal comigo. Não, Deus não é mal. Deus é um Deus amoroso. Tanto que a Bíblia deixa bem claro, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vai dar tudo que vocês pediram. Aí é o seguinte, você pode morrer de orar pela pessoa, você pode botar uma fila de obreiros, de gente, todo santo dia orando pela mesma situação, derrubar os cabelos da cabeça da pessoa, tanto orar por ela, não vai mudar nada, porque ela precisa entregar para Deus, ela precisa dar a Deus. Ela precisa viver uma fé de verdade. Não uma fé fingida, hipócrita. As pessoas podem convencer os outros. Pode enganar. Pode me enganar, eu sou humana. Mas não por toda a vida, porque eu vou orar. Porque eu não aceito um negócio não ter resposta. E quando uma coisa não tem resposta, não se resolve de jeito nenhum, pode saber que tem coisa travando aquilo ali. Porque Deus, a fidelidade de Deus é eterna. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A fidelidade de Deus é eterna. Nada fica travado por acaso. Mas quando a gente decide dar a Deus de verdade o que Ele está exigindo de nós, você pode ter certeza que assim a coisa destrava, que é uma beleza, e flui. Destrava e flui. E vai embora. 1 Pedro. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Então a primeira coisa, eu penso, eu faço. As coisas acontecem 2 vezes na nossa vida, boas e ruins. Uma na mente e outra na vida. 2 vezes. Uma na mente, outra na vida. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar minha mente para a ação. E que ação? É ação de obediência. Porque se não existe obediência aqui, não vai existir aqui. Se não existe obediência aqui, nunca vai existir aqui. Por isso que o que eu penso vai gerar em mim um sentimento, que vai gerar em mim uma ação. Eu vou falar, eu vou agir. É o que está dentro de mim, é o meu caráter. Se eu não tenho o caráter de Cristo, então eu tenho o caráter do mal. Ou eu sou uma cópia de Cristo, ou eu sou uma cópia do diabo. Bispo, isso é forte, mas filho, é assim que é. Se você não é uma cópia de Cristo, você é uma cópia do mal. Você está seguindo os conselhos dele e não do Senhor.
Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Exercitar. Eu tenho que exercitar. É um exercício. Não para minha carne. Não vou pensar isso. Não vou alimentar esse sentimento. Não vou falar isso. Não vou me meter nisso. Não vou ter esse comportamento. Autocontrole. Autocontrole é disciplina, equilíbrio, domínio próprio. Depositem toda a sua esperança na graça, no favor que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então, toda a minha esperança tem que estar no Senhor, porque eu vou receber dele a qualquer momento. Nós vivemos a última hora, Jesus está voltando. E a minha confiança, a minha esperança tem que ser depositada nele, em nada mais. Sejam filhos obedientes. Vamos juntos, sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Como é que a gente vivia antes, minha gente? Como é que nós vivíamos? Nós mentimos, nós enganávamos, nós pendíamos para alguma outra direção. O que nós éramos antes? Fofoqueiros, língua grande, tendenciosos, maliciosos. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Isso foi quando você vivia na ignorância. Você não está lá mais. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. A vida do cristão tem que ser essa, separados para Cristo. Santificação quer dizer separados para Cristo. Ser santo é um que é separado para Deus. Pessoas que são separadas, que não vivem como o mundo vive, como todo mundo está vivendo. Não, nós somos diferentes. Nós aceitamos a fornalha por amor a Cristo. Nós enfrentamos a cova dos leões, mas não nos curvamos às vontades dos outros. Agradar a Deus é uma lei, é mais importante que qualquer outra coisa. Mas agora, lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas, ele não é parcial. Ele não favorece uns e outros não. Ele faz na vida de todo aquele que crê. Ele o julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Nós estamos residindo aqui agora, mas essa terra não é o nosso lugar. Diga, essa não é minha pátria. São Paulo não é minha cidade. Isso, diga, minha pátria celestial, a cidade santa, esperam por mim. É lá. Você não é daqui. Diga, eu não sou daqui. Eu tenho a cara de Cristo. E não do mundo. Eu não sou desta terra. Você não é. Isso é bíblico. Eu posso te dar mais um monte de referências que falam isso. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Você é cidadão do céu. Diga, eu sou cidadão do céu, cidadão do céu. Exatamente. Um separado. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, porque o nosso estilo de vida sempre foi um estilo de vida vazio. Um estilo de vida vazio. Mas agora não, nós estamos cheios de Deus. Não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor. Tem gente que dá mais valor no ouro e na prata, no dinheiro, do que no sangue precioso de Jesus. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. A moeda usada
para comprar a nossa vida foi o sangue de Jesus. E nós não temos o direito de pisar nesse sacrifício com a nossa desobediência. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Porque o amor não é sentimento, amor é mandamento. E o verdadeiro amor de Deus não é fingido. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Quando eu creio na palavra, então agora eu recebi uma vida. Essa palavra que entrou me deu vida, uma vida, condições de viver uma vida eterna, não uma vida passageira aqui. Nós não fomos salvos apenas para essa vida. Aliás, nós não fomos salvos para essa vida passageira. Nós seremos cuidados, amados aqui, mas nós fomos salvos para uma vida eterna. Tem algo muito maior do que isso aqui. Pois os seres humanos são como capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar com a palavra. Eu tenho que pegar essa palavra e levá-la à risca, com rigor, honrá-la, praticá-la na minha vida. Se a palavra de Deus diz que eu posso passar por algo, eu posso passar. Que eu tenho graça, eu tenho unção, eu tenho. E eu tenho mesmo. Porque aqui Pedro ainda fala em 2 Pedro 1:3 o seguinte: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Então, quando uma pessoa vem e diz assim, eu não consigo, você consegue, porque tudo que diz respeito à vida, Ele nos deu. Tudo que você precisa para viver uma grande vida aqui, Ele te deu. Inclusive toda a graça e o poder para superar qualquer coisa e sair do outro lado, promovido, abençoado. Para enfrentar o que for necessário e ser altamente honrado, abençoado. Tudo. E a Bíblia continua, e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Aí nós temos pregado sobre isso. A promessa falhou? Não, as promessas do Senhor nunca falham. Então quem é que falha? Nós falhamos. Porque está escrito. E nós temos falado bastante sobre isso. Falamos domingo e temos falado. A promessa não falhou. A promessa nunca falha, porque Deus nunca falha. Não é Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós falhamos. Não nos posicionamos, não cremos, não damos a Ele, não nos curvamos, não estamos abertos à sua palavra, às suas direções. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, vamos juntos? Esforcem-se. Isso.
Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Eu tenho uma promessa de Deus, agora eu vou me esforçar ao máximo para me colocar na posição, para viver e desfrutar de todas elas. Porque uma vez que a promessa está à minha disposição, eu vou me esforçar ao máximo. Acrescentem à fé a excelência moral. E eu digo que eu tenho fé. Então agora eu tenho que acrescentar essa fé, excelência moral. Fazer tudo com excelência e moral. Ética. Caráter. Integridade. Excelência moral é uma vida diligente. Na tradução Almeida você vai encontrar diligência. Que é zelo. Que se você for amplificada, você vai encontrar integridade. Uma conduta irrepreensível. A excelência moral, o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra. Conhecimento da vontade de Deus. Porque uma vez que eu sei qual a vontade de Deus para a minha vida, agora eu me coloco lá. E se eu me coloco lá, a minha vida é transformada. E ao conhecimento, o domínio próprio. Você vê que você encontra domínio próprio, autocontrole, equilíbrio, disciplina. Porque sem isso você não vai a lugar nenhum. Domínio. Isso não manda em mim. Isso aqui não manda em mim. Não vou pensar isso porque não está certo. Não vou alimentar esse sentimento. Não vou fazer isso. Não vou falar. Vou me afastar disso. Ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança, vou perseverar. Maturidade, perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Eu sou uma pessoa fraterna e que manifesto o amor, que é um mandamento. Quanto mais, vamos juntos, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais crescer, isso significa que eu posso crescer e não tem limite para eu crescer nisso, e quanto mais eu cresço nisso, mais produtiva eu vou ser e mais útil para Cristo, para o reino, para a vida. E é isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa produtiva e útil. Diga, eu quero ser produtivo e útil. Mais uma vez, produtivo e útil. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, porque isso é um desenvolvimento. Você está crescendo, caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. São praticamente cegos. Vendo apenas o que está perto. E se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Se você não está vivendo dessa maneira, você é um cego. E esqueceu que você foi purificado dos seus antigos pecados. E sabe quando você chegou, que você fazia isso? Quando você chegou, você era fofoqueiro, mas agora você foi purificado da fofoca. Você era uma pessoa desequilibrada, mas você já agora foi purificado disso. Você não pode esquecer que isso é coisa do passado. Não, lá você era lascivo, uma pessoa lasciva, mas agora você não é mais. Foi naquele tempo. Agora não. Agora você está vivendo, você tem domínio próprio. Você tem excelência moral. Seu conhecimento da verdade, você é uma pessoa madura, perseverante.
Você tem uma devoção sincera a Cristo? Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Vamos juntos? Façam essas coisas e jamais tropeçarão. E significa que, então, tem muita gente tropeçando exatamente porque não vive conforme Pedro estava ensinando. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Nós vamos ter uma vida de grande honra aqui, não de facilidade, mas teremos honra. E quando entrarmos na glória, vai ser com grande honra, com galardão imenso. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas. Porque é pela repetição. A repetição é pedagógica. E quanto mais repetimos, mais aquilo vai entrando. Paulo falou isso, Pedro falou. Embora já saibam e estejam firmes da verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Eu vou continuar, enquanto eu viver, eu vou continuar lembrando vocês de todas essas coisas aqui. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso, eu sei que está chegando a minha hora, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Que coisa maravilhosa. Ele estava tão preocupado em colocar na cabeça daquele povo e que descesse o coração, que eles deviam viver dessa maneira, para que eles pudessem ter uma grande vida e morar com Jesus. Coloquem-se de pé, por gentileza, a mão no coração. Deus está nos chamando para uma vida madura, para sermos cristãos maduros. Deus está nos convidando, o Espírito Santo está nos convidando para a maturidade. E eu comecei falando que Jesus, quando foi à cruz, recusou o vinho com a mirra, que era o analgésico. Ele enfrentou o que ele tinha que enfrentar, sem analgésico. E isso não está aqui por acaso, isso está aqui para ensinar a mim e a você, que seja o que for que cruzar o nosso caminho, nós podemos enfrentar com maturidade, com força, com coragem, com excelência, e sairmos vitoriosos. Nós podemos vencer a nossa carne, nossas vontades, problemas que cruzam o nosso caminho. Porque nós temos graça, nós temos unção, nós temos poder. Nós temos Deus conosco. E nós precisamos ver dessa maneira, porque nós não somos vítimas, não estamos em desvantagem, não somos coitadinhos. Você é um cristão lavado e remido no sangue de Jesus. Então você não faz parte dessa geração analgésico, plástico bolha, que quebra com facilidade, que não dá conta de passar por nada. Não. Nós somos fortes em Jesus Cristo. E podemos enfrentar qualquer coisa e sair vitoriosos, de cabeça erguida. Agora nós temos que crer nisso. Crer. Nós precisamos crer e obedecer a todo o ensino que nós recebemos do Espírito Santo. Viver uma vida de temor, de obediência. Porque como eu disse a você,
E falo isso sempre. Deus é um Deus de amor. Ele nunca falha. Quando algo não está andando na nossa vida, não é em Deus que a gente... a falha não está nele. É que muitas vezes ele já falou comigo sobre algo, mas eu não quis dar. As circunstâncias foram mudadas para chamar minha atenção, mas eu não aprendi. Eu não me tornei uma pessoa ensinável, educável. Os problemas, os testes, as dores chegam para nos ensinar. E quando nós aprendemos e crescemos, nós somos promovidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que esse é o espírito que você tem que pegar para a sua vida, e eu também. Fala com o Espírito Santo. Pega a palavra. Deus quer nos promover. O que nós lemos? Que Jesus foi à cruz, passou por tanta coisa, mas ele foi glorificado. E o fato dele ter vencido nos dá esperança. Como está lá, isso é para nós não ficarmos desanimados com nada, porque nós podemos vencer. Então nós vamos nos livrar de todo embaraço e de todo pecado. E nós vamos crer e enfrentar o que nós tivermos que enfrentar. Com fé, coragem, ousadia, porque Deus é conosco. Vamos nos posicionar em Deus. Vamos falar com o Espírito Santo. Vamos tomar decisões aqui agora. O que o Espírito Santo está falando com você? O que o Senhor está requerendo de cada um? O Senhor está nos chamando para quê? Onde Ele nos quer? O que o Senhor está falando, quebrando o seu coração? Desejo conhecer-te mais, viver em santidade, intimidade contigo, sempre quero estar, tua glória contemplar por toda eternidade. O único que quero adorar, o único que quero adorar. Venho aos seus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar. Para sempre cantarei do teu amor, amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida Eterna. eterna. Teu sangue Eu te amo, meu Deus. abre o caminho. Como é bom saber que cuida de nós. Nunca se Que nos ajuda a caminhar. O Senhor é o nosso grande exemplo. O Senhor rejeitou o analgésico. O Senhor enfrentou o que tinha que enfrentar. Sem atalhos. Sem se intimidar. Sem recuar. Sem vitimismo. Sem murmuração, reclamação. O Senhor foi com toda a coragem, com uma obediência inacreditável. E eu quero pedir isso ao Senhor aqui hoje. Vem ao nosso encontro, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem trabalhado essa maturidade em nós. Eu sei que vivemos um tempo de transição. Sair da condição de meninos, cristãos imaturos, imaturos, emocionais, sentimentais, sem domínio,
para um nível alto de maturidade, uma fé viva em ação, uma fé corajosa, fé e coragem para obedecer é o que nós precisamos. Crer totalmente naquilo que estamos aprendendo à luz da sua palavra. A sua palavra tem vindo ao nosso encontro para nos ensinar, para nos limpar, para nos direcionar. Nós precisamos de direção, e é maravilhoso ver a tua palavra nos direcionando, abrindo os nossos olhos, nos colocando no lugar em que devemos estar. É como um holofote iluminando áreas escuras da nossa vida, trazendo clareza, porque clareza é poder, trazendo entendimento. O entendimento vive nos tirando da cegueira. Oh, meu Pai, talvez ainda tem pessoas que têm vivido uma fé cega, uma fé emocional, uma fé religiosa. Tem vivido na carnalidade. Que essas vendas caiam, que essa cegueira seja tirada, e que os olhos do entendimento sejam iluminados, e que cada um adquira a visão espiritual, o entendimento profundo do Espírito Santo. Traga à tona o que está oculto para ela, mostra o que ela não está vendo, dá a ela agora a graça, a força para colocar em ação a fé dela, que ela coloque a fé nessa área tão difícil, e que ela obedeça, que ela se curve, que ela dê ao Senhor o que o Senhor está pedindo, e ela vai viver um resultado diferente. As respostas chegarão até ela, porque é impressionante como a gente dá um passo de fé ao seu encontro, o Senhor dá vários ao nosso encontro. Quando nós nos submetemos ao Senhor verdadeiramente, é como a tua palavra diz: aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de vocês. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que a seu tempo Ele exaltará. Oh Deus, que se levante aqui um povo forte, determinado, um povo corajoso, um povo de fé, que enfrenta as fornalhas da vida, que não tem medo da cruz, não tem medo das fornalhas, não tem medo dos açoites, não tem medo das ameaças, mas simplesmente crê e se submete. Não tem medo da vida, não tem medo do futuro, não tem medo de problemas, não foge de problemas e dor, mas enfrenta e vence, Senhor. Que se levante um povo destemido, um povo cheio do Teu Espírito Santo. Vai enchendo a igreja, Senhor. Que cada um seja cheio do Teu Espírito Santo, renovado, fortalecido, que vá para um nível alto de fé e visão dada por Ti, Espírito Santo. Ilumina os olhos do entendimento de cada um. Eu quero te pedir visão espiritual. Mais uma vez eu quero te pedir: tira a cegueira, tira a dureza do coração, desvenda aquilo que precisa ser desvendado. Talvez tenha uma área que ela tem tanta dificuldade, ela não quer enfrentar, ela não quer entregar, que ela se livre das justificativas, das desculpas, dos argumentos. Que ela simplesmente obedeça. Que ela tome a decisão aqui hoje, que simplesmente ela vai obedecer. Senhor, nós precisamos do nosso caráter moldado ao Seu. Nós não podemos estar aqui, meu Deus, sem esse caráter aprovado. Papai, nós precisamos do nosso caráter moldado ao Seu. Nós precisamos, meu Deus, ter o nosso homem interior purificado. Eu peço para que
essa pessoa consiga enxergar tudo que está pesando, tudo que está embaraçando a vida dela, e que Ele esteja tirando agora. E aquilo que é pecado, e que está travando as vitórias dela, impedindo ela de viver a Tua glória. Que coisas fiquem muito claras, que o temor do Senhor repouse sobre nós, porque o Senhor quer nos abençoar, mas é preciso um temor reverencial, um caráter aprovado, excelência moral, maturidade espiritual, uma fé madura, atitudes maduras, um comportamento maduro. O Senhor nos quer crescidos. E eu oro, Espírito Santo, para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira dessa reunião. Que se é preciso desaprender e reaprender, que ela esteja aberta. Se é preciso uma renovação mental, faça, renova. Uma troca de coração, troca. Oh, meu Deus, se até hoje ela não estava vendo, que ela veja. Se ela não conseguia admitir, que ela admita. Se ela até hoje não tinha conseguido quebrar esse orgulho, se humilhar, que ela se humilhe. Porque o Senhor quer fazer tanto por nós. O Senhor está pronto a nos abençoar. E quantas vezes eu vejo o Senhor querendo, lutando para abençoar a pessoa, mas ela não consegue, ela não dá o que o Senhor está pedindo, ela não confia, ela não se joga, como o Senhor tem falado. Confia, me obedeça, descansa, simplesmente me obedeça e eu vou fazer. Simplesmente me obedeça, tenha fé para obedecer e eu vou fazer. Fé e coragem para tomar decisões obedientes, fazer escolhas obedientes, para trocar sua vontade pela vontade do Senhor. Oh, Espírito Santo, toca profundamente, mexa com as entranhas de cada um de nós. E que nenhum saia da mesma maneira, mas que saia daqui num outro nível, num nível alto, num temor e num desejo imenso de viver uma vida santa, reverente, de aprender com os problemas, de enfrentar o que for preciso, crendo e obedecendo. Continue falando, Espírito Santo, porque só o Senhor que convence, não é por força nem por violência, é pelo Teu Espírito. É o Senhor que nos convence, é o Senhor que ensina, que educa, e nós queremos ser educáveis, pessoas educáveis, ensináveis. Nós queremos aprender, nós queremos crescer. Eu saio daqui hoje, Senhor, eu quero a cada dia, de cada vez que eu pisar nesse lugar, eu quero crescer um pouco mais, que assim seja sempre, porque eu preciso do Senhor. Eu quero ouvir a Sua voz, e quero sempre ouvir a Sua voz. Nós queremos ter sensibilidade à Sua voz, porque é muito fácil perder a sensibilidade à Sua voz. É muito fácil ter a consciência cauterizada e não ouvir mais nada, não entender mais nada, não ter mais nenhuma percepção. Que o Senhor nos guarde, e que o Senhor não desista de nós, e continue nos ensinando, nos orientando, nos conduzindo, nos iluminando, para que nós possamos prosperar na fé, e viver todas as promessas que foram liberadas, estão à nossa disposição, basta crermos, e darmos condições ao Senhor para materializá-las. Enche cada um do Teu poder, da Tua graça. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que saia daqui decidida a uma vida santa, uma vida de obediência, a enfrentar o que for preciso, sem medo, sem vitimismo, sem anestésico, com coragem, com uma fé viva em ação.
Muito obrigada. Eu agradeço demais por tudo e continue falando. Abençoa a nossa quinta 24 horas. E nosso trabalho pedindo visão espiritual. Porque, meu Pai, não tem como uma pessoa ir além sem visão espiritual. Nós somos de visão espiritual. E é tudo que eu te peço com toda a força, sem visão. Eu não vou, ninguém vai a lugar nenhum. Não vence. Se nós formos pessoas cegas, nós não vamos sair do lugar. Mas se nós tivermos uma visão vinda do céu, a nossa vida é transformada e nós saltamos muralhas e vivemos o impossível para a tua glória. Obrigada, amém. Amém, amém.